Não, não dá. Esse cara não pode ser considerado como vilão porque, pelo amor de Deus, ele é muito foda. Não dá, não tem jeito, ele é tão foda quanto o Saitama. Fala galera, meu nome é Ulisses Guimarães e seja muito bem-vindo a esse canal. Se você caiu aqui neste vídeo e não me conhece, bom, prazer. E aproveita e já se inscreve aqui neste canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta muito de One Punch Man e que gosta muito do Garon. Sim, é meu personagem favorito. Ele é um vilão? É, mas não tem problema, a carisma do cara é foda. Os feitos eles são foda. E aproveitando, porque fazendo tudo isso, você vai me ajudar por demais. Sério, eu agradeceria muito você fazendo isso e a família vai cada vez mais crescer. Então, eu espero ver você aqui todos os dias, exatamente, todos os dias tem vídeo aqui. Então, já se inscreva aqui no canal e bora para o vídeo. Galera, no último episódio de One Punch Man, a gente viu o término da luta do Garon contra os heróis de classe A. Que no episódio passado a gente tinha visto que o Garon ele já estava muito machucado, muito ferido e etc. Foi se esconder para se recuperar de seus ferimentos. Só que o que aconteceu? O Garon acabou ficando encurralado por vários heróis de classe A. Que pela associação dos heróis, lá tem heróis de classe A o que mais tem, né, aquele herói que é meio que o juiz que barra todos os heróis de classe A, impediram eles de se tornar o classe S, é o Amai Mask. E nesse episódio a gente viu a luta do Garon. Eu não diria que ficar analisando de animação, etc, não vale a pena, a gente sabe todo o desenrolar que aconteceu com o anime de One Punch Man. Mas a gente tem que parabenizar muito esse estúdio que está animando essa segunda temporada de One Punch Man. Alguns episódios eles conseguem entregar uma qualidade acima da média, pelo menos, né? A qualidade do estúdio, que não é um estúdio de primeira, é um estúdio mediano até, enfim, e eles estão conseguindo fazer um trabalho bem interessante. E nesse episódio teve alguns frames assim que foram bem legais, mas assim, em suma, sim, a animação desse episódio foi sensacional. E pra quem fala que não se preocupa com animação numa série, num anime em que o principal foco é a animação fluida, principalmente as cenas de luta, etc. Bom, acho que você está um pouquinho equivocado. Então a gente tem que se preocupar pelo menos um pouco. A gente tem que assistir um anime legal. Então tá bem interessante. Então aceita. Não vai ser a mesma qualidade da primeira temporada, mas está ótima. E nesse episódio a gente foi vendo que o Garon ele estava simplesmente encurralado, totalmente em desvantagem, vários heróis e heróis com habilidades diferentes, etc. E o Garon ele simplesmente utilizou duas coisas: inteligência e a sua força. O Garon ele não é apenas um vilão burro. Não, o Garon ele é muito inteligente. Ele, para enfrentar todos esses heróis, o que ele fez no episódio? Ele analisou
né, que a gente viu no episódio passado, né, ele pegou lá o livro, viu as informações para analisar, para criar uma estratégia para enfrentar todos esses heróis, e nesse episódio ele acabou utilizando isso. No começo ele acabou, né, se ferrando um pouquinho, porque ele não estava muito acostumado, e eram vários, etc. E, mano, o Garou, ele simplesmente estava não apenas em desvantagem, como ele também estava envenenado, estava todo fudido, estava todo ferrado, e ele deu cabo de todos. E a cena dele simplesmente desviando as balas com as mãos nuas, você vê o quão foda o cara é, né? E depois do término da cena, tipo, ele desviou as balas com a intenção de proteger o carinha, né? E o Garou, ele acabou sendo mais herói do que propriamente um herói de classe A, que simplesmente ele tava revoltado porque é sempre os heróis de classe S e nunca os heróis de classe A que são chamados, e etc, etc, etc. Mano, com essa e sua ideologia, você está totalmente equivocado com suas ações. No mínimo que ele deveria ter feito é ter dado o benefício da dúvida. E ele nem fez isso, ele simplesmente cantou e utilizou a técnica mais poderosa dele, que o Garou havia analisado previamente, e é isso aí. E aí então a gente vê, né, que o Garou, ele, utilizando com base na inteligência, ele venceu todos os heróis, um por um. Além de que, utilizando a inteligência, ele foi provocando um dos heróis pra ter 1x1, que a ideia dele era provocar, fazer com que ele perdesse a cabeça pra abrir a guarda, por assim dizer, e acabou se ferrando, acabou tomando naquele lugar. E é interessante que, tipo, tinha aquele herói lá que tava utilizando uma roupa de ginástica, eu nem lembro qual que é o rank dele. Você viu que ele, até um momento pra ele meio que, não diria descansar, mas pra poder analisar, né, que ele sabia que o herói de classe A lá, o da metralhadora, não ia atingir o amigo dele, ele ficou correndo próximo ao amigo dele. Então, tipo, o Garou, ele foi muito inteligente e acabou derrotando todo mundo, utilizando suas habilidades, que sim, o Garou, ele é nada mais nada menos do que o aluno número 1 do herói classe S Bang, o Silver Fang, que é um dos meus heróis de classe S favorito. E aí, depois que o Garou, ele derrota todo mundo, aparece aquele lá, o herói que tava utilizando aquela roupa de ginástica verde. Ele chama um herói de classe S, né, que atendeu ao chamado, que é o Genos, que ele trocou de armadura. O Genos, ele é aquele herói que vive trocando de armadura, e a gente vê que também o Saitama tem um momento que ele fala, é o Genos, pô, foi aquele que aceitou. Aí ele para pra pensar, tipo, é melhor eu dar uma olhadinha nele, né?ああ、昨日から帰ってないな。え、大丈夫なの？怪人協会っていうのも出てきたし、もしかして昨日やられちゃったんじゃ。大丈夫だろう、ジェノスなら。やっぱり行くか。Sempre se ferra, ele acaba perdendo partes do corpo dele, a armadura dele. Então é bom dar uma olhada, Saitama, vai que acontece alguma coisa, né? E aí começa a luta do Genos contra o Garou. O Garou já tá totalmente ferrado, ele queria até fugir. E aí o Garou, ele utiliza, né, como ele é tão inteligente, né, ele é um grande artista marcial. Ele e o Suiryu, né, são acho que os dois melhores artistas, os três melhores, que eu vou contar com o Silver Fang. Mas enfim, ele acaba utilizando essa racionalidade dele, ele acaba se lembrando dos movimentos do cão de guarda, que deu um pau nele alguns episódios atrás, e agora ele utiliza os mesmos movimentos, né, que é em 4 patas, que ele não estava acostumado, por isso que ele perdeu pro herói cão de guarda. E aí ele consegue arrancar o braço do Genos, só que nada mais, o braço do Genos era uma armadilha, e o braço dele tinha um upgrade que pegou o Garou pelo pescoço e prendeu ele numa árvore, e o Genos, ele ia acabar utilizando aquele rajada de calor dele, né, aqueles golpes que ele utiliza, e ele, com apenas a força bruta dele, ele conseguiu escapar. E aí que começa uma coisa muito interessante, que sim, se você acompanha o mangá e etc, eu não acompanho muito a versão do One, eu acompanho mais a versão do Yusuke Murata, que é o ilustrador do mangá de One Punch Man, mas no mangá do One, o Garou,
tem um pequeno spoiler aqui, pessoal. O Garou, ele acaba se tornando um monstro, e não um monstro qualquer, ele se torna o monstro, ele se torna o monstro mais poderoso. E aí a gente vê que parece que aparentemente ele começou a se transformar. Até agora eu tenho um pouco de dúvida, eu não sei se o Garou, ele realmente começou a se transformar ou se o sangue dele meio que começou a se unir com o cabelo dele, porque o cabelo dele muda de cor, fica um tom vermelho, meio alaranjado, e o olho dele fica vermelho. Só que pra mim, quando eu vi isso no mangá, eu interpretei que o olho dele havia estourado as veias dele, mas aparentemente não, porque você pode ver em algumas cenas que o olho dele, as veias ainda estão bem ali, meio que saltadas. Só que ele não tá conseguindo enxergar tão bem. Eu não sei se é por conta desse olho ou se é por conta do efeito do veneno que está afetando o corpo dele. E aí, ele já começou a ter essa mudança de forma, né, dele. O Genos, ele vai atacar, ou vai continuando a luta deles, e aí aparece monstros nessa sessão de monstros com a intenção de ajudar e proteger o Garou, porque o Garou é o próximo grande monstro, etc, etc, etc. E aí o Genos, ele acaba dando um pau nesses monstros, que ele tava com uma, graças ao upgrade da armadura dele, que ele tava com uma lâmina escondida. E aí o Genos até fala, então você está associado com a associação dos monstros. Então... E aí que o Genos resolve exterminar o Garou, e aí que o Bang aparece, já dando um puta de um chute. Não apenas o Bang, aparece o irmão mais velho do Bang, que também é um grande artista marcial, utiliza um estilo de arte marcial que é mais voltada pro vento, alguma coisa assim. Tanto que o movimento dele é muito legal, a cena é muito da hora. E aí a gente vê a preparação do Garou, ele faz todo aquele movimento assim, ele e o Bang, tipo, bem de Kung Fu, sabe? E o Garou, ele faz um sorrisinho, tipo, ele tá entusiasmado de poder enfrentar um mestre dele, porque ele já tá mais forte, etc. E aí o episódio acaba nisso. Mas uma coisa que é muito interessante a gente ressaltar, né, falar nesse episódio, é os momentos, os pequenos flashbacks que tem do Garou. Por exemplo, o flashback que tem dele com o Bang, quando ele se encontra com o mestre dele pela primeira vez, ele é criancinha, que ele vai lá para começar o treinamento dele, para aprender o estilo de pedra esmagadora. Também que o Garou, desde criança ele tinha esse fascínio pelos vilões, ele sempre quis ser o vilão mais forte, nunca quis ser tipo o herói. Só que no mangá tem, do One, pelo que eu sei mais ou menos, tem um efeito moral nisso, que eu posso trazer um vídeo posteriormente pra vocês, falando um pouco melhor sobre esse efeito moral. A gente vê que o Garou, ele, desde criança, ele sempre via, esse... Porque, por exemplo, eu tava falando desse efeito moral, que acho que é o Homem Caranguejo, não lembro, que ele fala nesse episódio, quando criança, que é lá numa série que ele assistia quando ele era criança, que o Justice Man ele sempre vencia, etc. Que o Caranguejo, ele tinha um discernimento moral ao qual ele queria cumprir, que era proteger os oceanos. E o Garou, ele era fascinado por essas coisas, porque ele sempre quis ser o vilão mais forte, ele nunca quis ser tipo o herói, tipo, ele queria ser algo a mais. E até mesmo ver que o Garou, ele não é exatamente um vilão, o Garou é mais um antagonista, porque ele protegeu aquele garoto de um herói que não acreditou nele e não deu nem mesmo o benefício da dúvida. Então o Garou acaba sendo mais herói do que propriamente os heróis, porque os heróis acabam fazendo muito de suas ações, pelo menos alguns deles, eu diria mais que os heróis de classe um pouco... alguns heróis acabam fazendo mais devido à sua fama, que eles ganham muita fama, acabam ficando famosos, dinheiro, né? A My Mask, por exemplo. Então eles deixam de fazer as suas atitudes heróicas em prol dos outros. A gente vê muito disso, que o Saitama, por exemplo, quando ele enfrentou o Boros, ele mudou muito do jeito dele, né? Ele deixou de ser um herói por hobby e acabou assumindo essa ideologia de ser um herói, de proteger, de sempre querer fazer algo a mais, né? E o Saitama, ele tem muito disso, de tipo não desistir
porque você pode ver que ele ficou forte fazendo apenas coisas muito simples. Os exercícios dele são muito simples, né, que ele sempre fala, que a gente sabe, né. Então é muito interessante isso. O Garou, ele acaba deixando de ser apenas um vilão para se tornar um personagem com muito mais camadas do que propriamente a gente esperaria de um personagem, né, de deixar de ser algo assim muito sucinto para se tornar algo muito mais complexo. Então, o próximo episódio, que já vou avisando que a surra que o Garou vai levar no próximo episódio é insana. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos que são fãs de One Punch Man, principalmente do Garou, e que gostam de ver o personagem, porque o personagem é sem igual, é sensacional, é insano, ele é muito foda. Aproveitando, aqui na descrição do vídeo e também aqui no vídeo está minhas redes sociais, me segue lá para vocês terem um contato mais direto comigo, para vocês conhecerem o meu dia a dia, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Ulisses Guimarães e galera, valeu, falou!